Mensagem que diz assim: 12 atitudes que nos aproximam de Deus. Queridos, existem algumas atitudes, existem alguns passos que nós podemos tomar, algumas atitudes, algumas posições que nós tomamos, que nos aproximam de Deus. A verdade é, queridos, que sem Deus nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podereis fazer. Aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 7 em diante, eu quero iniciar essa ministração, esta palavra. Eu quero compartilhar iniciando com esta passagem em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8 diz: chegai-vos, ou em outras traduções, aproximai-vos de Deus, e ele se chegará a vós, ou se aproximará de vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Sabe, queridos, a palavra do Senhor aqui é clara, simples e direta. Há uma maneira, há uma forma, há uma conduta padrão que o Senhor estabelece para mim, para você. Há uma conduta padrão que nós podemos viver, e essa conduta nos proporcionará uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, uma vida que nos levará à presença de Deus. E essa vida se inicia aqui, como diz a palavra: chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Queridos, não é a intenção humana, mas é a palavra de Deus que diz: sujeitai-vos a Deus. Um homem, uma mulher, uma pessoa, um ser humano que não se sujeita a Deus, qualquer pessoa que não busca se aproximar de Deus, consequentemente se torna uma pessoa vazia. Qualquer pessoa que não decide por livre e espontânea vontade entregar a sua vida a Deus, se torna uma pessoa vazia. Então, quais atitudes eu devo tomar? Quais passos eu devo tomar para que eu possa me aproximar de Deus? O que eu preciso fazer para me aproximar de Deus? Primeira coisa, o primeiro passo, e talvez o mais importante, porque por ser o primeiro passo, ele abre a porta para todas as outras coisas que nós conquistamos em Deus. E o primeiro passo que nós devemos tomar para nos aproximarmos de Deus é aceitar e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Queridos, não adianta apenas ir a um culto, não adianta apenas se autodeclarar evangélico, se declarar de alguma religião ou de alguma denominação. O único caminho que nos aproxima de Deus é Jesus. O único caminho, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não adianta você querer se aproximar de Deus, e aí, com todo respeito, não criticando, talvez tenha alguém de outra religião nos assistindo, mas não adianta querer chegar através de Deus, a Deus, melhor dizendo, através de uma igreja, ou através de uma denominação evangélica, ou através de uma religião católica, espírita, ou qualquer que seja a religião. O único caminho, a única forma e o primeiro e principal passo para que o homem se aproxime de Deus é reconhecendo, é aceitando Jesus como Senhor da sua vida. É reconhecendo Jesus Cristo. Cristo governa a minha vida. A partir de hoje eu tomo a decisão para que Cristo seja o governante da minha vida. Essa é a primeira atitude
para se aproximar de Deus. Ah, mas se eu pedir para que o pastor ore por mim, se eu pedir para que o irmão ore por mim, e se eu pedir a intercessão de um determinado santo, ou a intercessão de uma determinada pessoa, de um determinado sacerdote, só Jesus nos proporciona acesso a Deus. Por isso, inclusive, nas nossas orações, nós precisamos entender isso. Nós devemos orar a Jesus, para que Jesus, através do Espírito Santo, interceda ao Pai por nós. Não é à toa que Jesus disse: pedi, pedi, não recebeis, porque pedis mal. Então, Jesus, confessar e aceitar Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, é o primeiro passo humano de aproximação com Deus. Se você deseja se aproximar de Deus, você precisa entender que somente através de Jesus, sendo o Senhor da sua vida. Amém, queridos? O segundo passo que eu quero compartilhar com vocês, para que você possa se aproximar de Deus, a segunda atitude é simples também. E isso precisa fazer parte do nosso costume, da nossa cultura, do nosso dia a dia. O segundo passo e a segunda atitude é orar. Mas preste atenção que nós precisamos entender o que significa orar. Nós precisamos compreender de forma íntegra e real o sentido da oração. Porque oração não tem a ver com pedir algo para Deus. Oração tem a ver com um diálogo, com uma comunicação interpessoal entre o homem e Deus. Oração tem a ver com relacionamento. Oração não tem a ver com religiosidade. Oração não tem a ver com costumes. Eu oro, um exemplo, eu oro todos os dias, 10 da manhã, 3 da tarde e meia-noite, e eu repito a mesma oração todos os dias. Não, oração tem a ver com desenvolver relacionamento. Se você deseja se aproximar de Deus, você precisa ter como atitude costumeira da sua vida a oração. A oração precisa fazer parte da sua rotina. Assim como você cultiva o relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, através do diálogo, a oração é a forma de cultivar o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais você fica próximo de Deus. Preste atenção, a oração não tem por objetivo aproximar Deus de você, porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus já nos alcançou, independente se oramos, se cremos ou não. A graça de Deus está sobre todos nós. Por isso que os milagres de Deus acontecem a todos aqueles que creem. Para que você receba a graça de Deus, você não precisa orar, você só precisa crer. A graça dele, Deus já está nos alcançando com sua graça. Então a oração não tem a ver com Deus próximo da gente. A oração tem a ver com nós nos aproximando dele. E quando você se aproxima dele, você começa a conhecê-lo mais. Quando você se aproxima dele, você começa a entendê-lo mais. Quando você se aproxima dele, você começa a ouvi-lo melhor. E quando você ouve ele de forma nítida e verdadeira, você consegue entender, e os seus passos, as suas atitudes começam a ser corretas. Ah, mas Deus é comigo. Deus é com aqueles que creem. Mas a oração, o relacionamento te aproxima dele. Chegai-vos, portanto, a Deus. Amém, queridos? Um terceiro passo que vai te aproximar de Deus, uma terceira atitude para te aproximar de Deus é ler e meditar na palavra. Não tem segredo, queridos. A vida e o relacionamento com Deus não tem segredo. É algo simples, é algo prático. O prazer dos filhos de Deus precisam estar na lei
do Senhor. Salmos capítulo 1 diz o seguinte, você deve conhecer ou lembrará quando eu ler nessa palavra, diz assim, preste atenção, Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei, ou seja, em sua palavra, medita dia e noite. Então, se você quer se aproximar de Deus, se você deseja se aproximar de Deus, você precisa entender que é necessário ler a palavra dele, meditar na palavra dele, estudar a palavra dele. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos preguiçosos. E nós ficamos esperando Deus revelar a palavra dele para alguém, para que Deus revele, depois que revelar para alguém, esse alguém revele para a gente. Mas a palavra dele já foi revelada para todos aqueles que buscarem a sua palavra. Há uma diferença na vida dos homens que oram, que meditam na palavra. Porque homens que meditam na palavra, quando eu falo homens, estou falando de ser humano, homens e mulheres. Pessoas que meditam na palavra de Deus são pessoas de revelação. E o que é pessoas de revelação? São pessoas que entendem o tempo, são pessoas que entendem o momento, são pessoas que entendem a hora, que não dão passos em falsos, são pessoas que não dão passos no escuro, são pessoas que compreendem a vontade dele. E ninguém com mais autoridade do que homens e mulheres de oração. Homens de oração governam aquilo pelo qual Deus os coloca. Vemos o exemplo, por exemplo, no Egito. Quem era o rei era Faraó, mas quem governava era José. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres que meditam na palavra, eles governam em tempos de escassez. Porque enquanto havia prosperidade, quem governava era Faraó, mas quando houve escassez, quem governou foi José. A diferença na vida de um ser humano, na vida de um homem, quando ele lê a palavra é essa: a palavra de Deus lhe proporciona direção, sabedoria, atitudes que façam ele governar em tempos de guerra. Quando tudo está bem, qualquer um consegue resolver os problemas. Mas quando não há solução para os problemas, somente na palavra de Deus, através da palavra de Deus, conseguimos encontrar saída. E entenda bem, José estava escondido lá, nesse momento, nessa época que Faraó o chamou, lá na prisão. A prisão, o sofrimento, José, podemos dizer que estava no seu pior momento da sua vida. José já tinha passado de escravo, já tinha passado de vergonha, de todos os estágios. Estava no pior dos piores momentos. Estava preso na cadeia, num buraco, largado, esquecido, há anos ali naquele lugar. Ninguém sabia que José existia. Ninguém sabia para que servia José. Os irmãos de José já tinham esquecido dele. Na verdade, achavam que ele já tinha até morrido. Ninguém se preocupava mais com José. Mas José permanecia na palavra de Deus e nela meditava constantemente. E aqueles que têm a palavra de Deus guardadas no seu coração, pode ficar o tempo que for escondido, ninguém percebe, ninguém vê. Talvez essa pessoa diz: poxa, mas está todo mundo crescendo, está todo mundo passando na minha frente, todo mundo está conquistando e eu estou ficando para trás. Assim era José. Parece que José estava ficando para trás, parece que José não tinha valor, ninguém se preocupava com José. Mas o povo esqueceu de uma coisa: Deus estava com José. E sabe por que Deus estava com José? Porque José se aproximava de Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, Deus só espera um tempo de crise
para nos tirar da prisão, para nos tirar do deserto, para nos tirar do opróbrio e nos colocar em lugares de destaque. Nos momentos de crise, Deus revela os seus tesouros. Os verdadeiros tesouros de Deus não precisam ter fama e sucesso. Os verdadeiros tesouros de Deus não precisam ser os mais ricos, os maiores, os melhores. Os verdadeiros tesouros de Deus precisam apenas permanecer fiéis na palavra. Que na hora onde a crise se tornar insuportável, vão precisar destes homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora que o calo apertar, vão precisar de você. Mas não vão precisar do que você tem, do que você é, vai precisar do que você tem em Deus. Por isso, fique escondido em Deus, não se preocupe. Não se preocupe, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 5 anos. Poxa, mas parece que as coisas não deram certo para mim. Parece que eu não saí do lugar. Não se preocupe, apenas permaneça firme na palavra dele, que uma hora ele vai te levantar. É só permanecer. Amém, queridos? Algo existia no coração de José. Isso fez toda a diferença. Sabe o que era? O amor que ele tinha pelo próximo. Pensa comigo, olha aqui para mim, preste atenção. Pense comigo num homem injustiçado. Pense num homem que tinha todos os motivos para ter todo tipo de ódio e rancor no coração. Nós estamos falando de um homem que teve a sua vida entregue como escravo por 10 irmãos. Nós estamos falando de um homem que estava na prisão por uma injustiça de uma mulher que quis ter caso com ele, e por sua fidelidade a Deus ele não aceitou, e aquela mulher criou uma calúnia, criou uma situação para fazer com que ele se parecesse um agressor, um estrupador, e ele foi preso. A mulher de Potifar fez isso com ele. Imagine você, preste atenção, 2 anos preso num buraco, numa prisão, debaixo da terra, por um crime que você não cometeu. E a culpa daquilo era dos irmãos que o venderam. E por que os irmãos venderam ele? Porque tinham simplesmente inveja no seu coração. Ele não fez nada. Mas preste atenção, toda prisão, todo deserto, toda dor faz parte do processo de aperfeiçoamento na vida daqueles que permanecem em Deus. Você não precisa fazer nada de errado para Deus moldar você. Sabe por que Deus está moldando você? Sabe por que Deus está tratando com você? Porque Ele quer te colocar num lugar de governo. Deus quer te colocar num lugar de governo. Nas crises, Deus quer fazer você prosperar. Mas para isso, você precisa tomar um outro passo, que é amar ao próximo. Amar. Sabe por que Deus ergueu José? Porque lá no fundo do coração dele, Deus sabia que ele podia dar tudo para José. Tudo que ele tivesse, ele não ia olhar tudo que ele sofreu para trás. Ele ia compartilhar com quem ele pudesse, porque ele amava o próximo. O problema é que você quer conquistar as coisas para você. O problema é que você quer ter as coisas para você usufruir, para você conquistar, porque você quer se mostrar para os outros. Eu quero provar para todo mundo que eu consegui. Eu vou provar para eles que eu posso. Você não precisa provar nada para ninguém. Nós não precisamos mostrar para nada para ninguém. Ah, mas ele pisou no meu calo, ele me atrapalhou, ele me prejudicou, ele me deixou para trás, então eu vou provar para ele que eu também consigo. Você não precisa provar nada para ninguém. Amor ao próximo é isso. Amar ao próximo. O motivo, a intenção que deve existir no seu coração é sempre fazer algo para o próximo.
Sabe aquele ditadozinho que diz fazer o bem sem olhar a quem? Esse é o propósito. Esse é o propósito, esse é o desejo daqueles, esse precisa ser o desejo daqueles que querem se aproximar de Deus. Porque Deus é o maior especialista em amor ao próximo. Ele deu a própria vida, Ele não deu 10 anos do seu tempo, Ele não deu uma casa, Ele não deu 1 milhão de reais, Ele não deu um carro, Ele deu a sua própria vida, por mim e por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a maior prova de amor. E esta prova de amor nós precisamos ter. Se você deseja se aproximar de Deus, você precisa ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Queridos, preste atenção. Entenda de uma vez por todas no seu coração. Fidelidade a Deus vai muito além de dízimo. Quando se fala em fidelidade, a gente já vem na mente, é dízimo. Esquece isso. Fidelidade vai muito além disso. Fidelidade significa dizer retidão. É você andar num caminho e não se desviar dele. Fidelidade é você ouvir a palavra dele através da oração, depois de tê-lo aceitado, gerado amor, ouvir a palavra dele e nesta palavra permanecer até os últimos dias da sua vida. Isso é fidelidade. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa ser fiel. Fiel a Deus na hora de renunciar ao pecado. Fiel a Deus na hora de renunciar à fé, na hora em que o teu coração te leva a desistir, na hora que o teu coração te leva a não querer mais estar com Deus. Nesse momento você precisa ser fiel a Deus. Amém, queridos? Preste atenção, os fiéis nunca viverão sem a presença dele. Os fiéis sempre desfrutarão da sua glória. Se você quer realmente estar próximo dele, seja fiel a ele. Amém, queridos? Se você não consegue ser fiel, aí entra realmente uma questão física. Se você não consegue ser fiel naquilo que você toca, que é, por exemplo, a tua oferta, o teu dízimo, como você vai ser fiel naquilo que você não vê, naquilo que ninguém está vendo, naquilo que ninguém está te culpando, naquilo que ninguém está te acusando, naquilo que você faz escondido? Então, por que é tão importante também ser fiel no físico? Porque é no físico que eu manifesto o que está dentro de mim. A fidelidade que está dentro de mim, ela é exposta para fora, através das minhas atitudes, através dos meus passos. Amém, queridos? Um sexto passo que te aproxima de Deus: ser honesto. Ser honesto. A honestidade é uma qualidade imprescindível na vida de um homem, de uma mulher que deseja aproximação de Deus. Não se aproxima de Deus, não se caminha com Deus, não se vive na presença de Deus, manifestando uma vida desonesta. Desonesta com os parentes, com os membros da casa, desonesta com os amigos do trabalho, desonesta com os amigos da escola, da rua, de onde for. A honestidade é uma atitude que nós devemos ter dentro de nós. Você consegue entender isso, queridos? Honestidade. Se você quer se aproximar de Deus, você tem que ter alguns passos. E a honestidade está aqui dentro. A honestidade não é aquilo que eu faço lá fora, é aquilo que está aqui dentro. Não adianta expor em público algo que você não conquistou dentro. Amém? Seja honesto e você vai se aproximar de Deus. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa ser humilde. A humildade precede a honra.
Antes de você ser honrado, você precisa ser humilhado e humilde. Porque todo humilde, ele conseguirá ver a Deus. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. Amém, queridos? Humildade para reconhecer e se arrepender do seu erro. Humildade para pedir perdão quando estiver errado. Humildade para voltar atrás e dizer: eu não sou o dono da verdade, eu preciso reconhecer. Eu estou errado, me desculpa. Me perdoa porque eu falei algo que eu não deveria ter falado. Me perdoa porque eu agi de forma desonesta com você, eu agi de forma injusta. Me perdoa. Humildade. A humildade é uma atitude que nos aproxima dele. Humildade significa reconhecer que nós somos ilimitados e que dependemos dele. O coração arrogante não é próximo de Deus. O coração que se acha alguma coisa, aquela pessoa que se acha superior. Preste atenção, Deus não quer que você ache de você mesmo nada a mais nem nada a menos. A super autoestima, aquela pessoa que se acha superior às outras, nada mais, nada menos é do que uma pessoa pequena. O orgulhoso, o arrogante, o prepotente, que se acha o maioral, nada mais, nada menos é do que o pior de todos. Por isso, um coração humilde, um homem que mantém o seu coração humilde, ele vai ser sempre grande aos olhos de Deus. Porque quando o nosso coração é humilde, a gente pode chegar no nível que for, humanamente falando, o nosso coração vai estar sempre do mesmo jeito. Amém, queridos? Um oitavo passo que te aproxima de Deus: ser verdadeiro. Seja verdadeiro. O que é ser verdadeiro? É simples. A verdade é o contrário da mentira. Seja autêntico, verdadeiro. Seja na rua o que você é em casa. A minha pergunta é, olha aqui para mim, você que está aqui, você que está me assistindo aí, preste atenção. A minha pergunta é: se nos próximos 30 minutos eu dissesse assim, ó, está todo mundo liberado para falar tudo o que você faz e fala na sua casa. Está todo mundo liberado para ser aqui em público tudo o que você é na sua casa. O que você seria agora? Porque muitas das vezes em público nós somos pessoas, né, arrumadinhas, bonitinhas, sérias, concentradas, santas, porque Deus é comigo. Amém, queridos? Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja com todos. Eu saudo-vos com a paz gloriosa do Senhor. Não que seja errado falar assim, amém, queridos? É só uma forma de expressar. Mas às vezes nós estamos manifestando em público algo que nós não somos na real. Nós expomos um caráter em público que nós não somos no interior. Mas deixa eu te explicar uma coisa: você só manifesta no púlpito ou em público aquilo que você construiu no altar. Você só manifesta em público aquilo que você construiu no secreto. Você só manifesta para Deus aquilo que você, em público, aquilo que você construiu no altar de Deus. E o altar de Deus não é o prédio da igreja, não é o público que você alcança. O altar de Deus é o lugar secreto. O altar de Deus é o lugar de intimidade. Eu quero perguntar mais uma vez: você teria coragem de ser agora exatamente como você é em casa? Por isso que Deus disse: seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja uma pessoa que viva a verdade. Seja uma pessoa que viva realmente o que você fala.
O que as pessoas imaginam de você, você precisa ser o que elas imaginam. Atitudes como essa te fazem se aproximar de Deus. Uma nona atitude: congregar, estar em comunhão. A Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Por que eu preciso congregar? Por que é necessário estar na igreja? Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus se manifesta, Deus se faz presente na reunião das pessoas. Na reunião das pessoas, Deus nos usa uns aos outros para que sejamos edificados. Imagine nós, cada um de nós somos uma pedra. Nós somos uma pedra bruta, um tijolo. Um tijolo constrói uma casa. Um tijolo constrói um edifício? Não. O que é necessário para que se construa um edifício? A união de vários tijolos. Um do lado do outro, na posição correta, juntados, constrói-se um edifício. E esse edifício, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, alcança a Deus. Precisamos uns dos outros. Porque sozinhos nós não chegaremos muito longe. Há um ditado, até já falei isso, eu me lembro, que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir muito longe, vá junto com alguém. Amém, queridos? Se você vai sozinho, você até consegue ir mais rápido. Eu acelero o ritmo, porque eu não tenho ninguém do meu lado. Eu acelero o ritmo, mas vai chegar uma hora que eu vou cansar. E quando eu cansar, eu vou parar. Mas quando eu estou acompanhado, eu consigo até ir talvez num ritmo mais devagar, mas eu consigo chegar mais longe. Porque um segura, um sustenta o jugo do outro. Por isso é importante congregar. Uma 10ª atitude para que você se aproxime de Deus é você perdoar. Isso é uma coisa muito interessante de falar, porque é algo muito difícil, é algo muito complexo. Liberar perdão é algo extremamente complicado. Mas não há outro meio de você se aproximar de Deus se você não tiver um coração perdoador. Não há outra maneira de você se aproximar de Deus se você não conseguir perdoar aqueles que te prejudicaram, aqueles que te atrapalharam, aqueles que te traíram, aqueles que te ofenderam, aqueles que te roubaram, aqueles que te enganaram. Só há uma forma de você perdoar. Obrigado, irmão. E o perdão não tem a ver com falar. Perdoar não é falar, eu perdoo. Perdoar é liberar o coração desse sentimento. Você só saberá se perdoou alguém se o teu coração está liberado. Se o teu coração não sente nenhum tipo de incômodo quando você vê essa pessoa, quando você lembra dessa pessoa. Enquanto o teu coração estiver incomodado por algum sentimento que seja por esta pessoa, e você ao lembrar dessa pessoa, você sinta uma dor, um sentimento, é porque o teu coração não liberou perdão ainda. Então você precisa perdoar para você ser livre. A falta de perdão são correntes que nos aprisionam. É como se fôssemos um passarinho preso numa gaiola. O passarinho sabe voar, o passarinho tem potencial para ir longe, mas ele não sai do lugar porque ele está preso emocionalmente a vários sentimentos, a vários rancores, a várias frustrações, a vários traumas, a várias decepções. Então, se você quer se aproximar dele, voar mais próximo dele, você precisa perdoar. Perdoe! Perdoe o que quer que seja, para que você consiga viver livre.
pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele não libertou você para que você fosse preso a um sentimento. Ele te libertou para que você fosse livre. Diga glória a Deus. 11º passo, falta esse outro, para que nos aproximemos de Deus. Tenha um coração generoso. Tenha um coração generoso. Tenha um coração assim, desprendido. Tenha um coração extremamente livre. Livre. Não se prenda a coisas. Não se prenda a bens. Não se prenda a recursos. Não se prenda a nada. O generoso prosperará. A generosidade é uma das ações, é uma das atitudes que nos aproximam de Deus. Porque não houve, não haverá homem mais generoso do que o nosso Jesus. Homem que viveu 33 anos e poucos meses aqui na terra. Mas os 33 anos que ele viveu, ele se deu por inteiro, todos esses anos. Ele se deu, a vida dele foi o maior exemplo de generosidade. Seja generoso com as pessoas, seja generoso na igreja, seja generoso com seus amigos, seja generoso em todos os lugares. Seja generoso, dê em abundância. Dê mais do que você pode. Se você pode dar isso aqui, dê um pouco a mais. Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. A generosidade é uma das atitudes que nos mais aproximam dele. Agora o coração ganancioso, o coração mesquinho, o coração miserável, aquelas pessoas, que, brincadeiras à parte, mas é uma verdade, que atravessam de Caraguá a Ilhabela nadando com uma pedra de gelo nas mãos e não derrete, com a mão fechada, pessoas que não abrem a mão para ninguém. Eu não estou falando de dar dinheiro na igreja, não. Eu não estou falando de ofertar apenas, não. Porque quem não oferta na igreja, quem não é generoso, também não oferta na igreja. Mas sabe aquela pessoa que vê um vizinho passando, um exemplo, tá? Só gente, vê o vizinho passando a 500 metros, a 2 quilômetros da porta de casa e não tem coragem de oferecer uma carona. Um exemplo. Amém, queridos? Não, porque não pode entrar no meu carro, acabei de lavar o carro. Deus me livre, vai sujar meu carro. Pessoas que não conseguem olhar para o próximo. Se eu consigo, por que ele não consegue também? Problema dele. Cada um com seus problemas, cada um com as suas lutas. Que se virem todos eles. Eu não vou dar nada para ninguém. Eu não vou dar nada, isso aqui é meu, eu conquistei. Por que eu tenho que dar alguma coisa para ele? É meu, eu conquistei. Por que eu tenho que dividir com ele? Por causa da falta de generosidade, famílias são destruídas. Porque casais não conseguem dividir uns com os outros. Irmãos não conseguem dividir. Pais morrem, deixam heranças, e ao invés daquela herança ser algo para fazer os filhos crescerem, aquela herança separa os filhos, os irmãos. Porque eles não conseguem, vale 1 milhão, eu quero a minha parte, não divido com ninguém. Generosidade nos leva a Deus. Deus procura homens e mulheres com coração generoso. Homens que consigam olhar para aqueles desassistidos, para aqueles que não têm ao menos onde inclinar a sua cabeça, e estendam para eles as mãos. Homens e mulheres que consigam olhar para o seu próximo e dizer: eu vou dividir o pouco que eu tenho com ele. Amém, queridos? Se você quer se aproximar de Deus, 12º e último passo: seja um adorador dele. Amém? Adoração
tem muito a ver com estilo de vida. Adoração tem a ver com a cultura da mente dessa pessoa. Adoração não é um louvor que eu canto em determinados momentos. Adoração não é um hino que eu canto. Adoração não é uma música que eu canto. Adoração é o louvor que sai de dentro da alma. Adoração é o louvor que flui de dentro de você. Do meu interior, do teu interior, diz o Senhor, fluirão rios de águas vivas. Amém, queridos? Adoração é aquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Se você quer realmente ser próximo de Deus, seja um adorador. Adore a Deus com todas as suas forças. Adore a Deus com todo o seu coração. Adore a Deus de dia, de tarde, de noite. Adore a Deus de madrugada. Adore a Deus quando estiver doendo. Adore a Deus quando estiver alegre. Adore a Deus quando estiver fácil, quando estiver difícil, quando estiver ruim, quando estiver bom. Adore a Deus. Adore a Deus. Simplesmente adore a Deus em todos os momentos. Você vai ver quão próximo de Deus você estará. Amém, queridos? Não adore a Deus apenas quando você tiver a intenção de conquistar algo. Não adore a Deus apenas quando você estiver precisando de algo. Adore a Deus em todo o momento, em todo o tempo. Adore a Deus. Adore a Deus. A igreja passou semanas fechada, mas o coração dos adoradores permaneceram e permanecem adorando. Nós podemos adorar em todos os lugares, nós podemos adorar a qualquer hora. Adorar significa reverenciar a Ele. Adorar significa se prostrar a Ele. Adorar significa amar a Ele. Amém, queridos? Fiquem todos de pé em nome de Jesus.